Olá, meu nome é Rubens Borges, sou diretor da Good Talents. É um prazer estar aqui com você para apresentar para você o exercício Linha da Vida. Para você que está cumprindo o nosso Programa de Desenvolvimento Profissional, PDP, preparando-se então para se tornar um talento desejado pelo mercado. Por que nós trazemos esse exercício aqui para o nosso PDP? Porque nós iremos, através desse nosso exercício, percorrer as pegadas que nós tivemos no nosso passado, vamos observar os passos que nós demos e vamos olhar ao longo da nossa caminhada quais foram os fatores, quais foram os fatos, quais foram os aspectos que aconteceram na nossa vida, que eles tiveram uma representação agradável e também aqueles aspectos que tiveram uma representação que não foi muito agradável. Através disso, nós teremos uma referência melhor de quem somos e quais foram as influências que nós tivemos na nossa vida que nos trouxeram até aqui. Bom, exercício Linha da Vida. Nós vamos abordar a nossa vida pessoal e vamos, dentro dela, verificar quais foram os fatos agradáveis que aconteceram. Tudo aquilo que nos gerou emoção, tudo aquilo que quando às vezes a gente lembra até de uma música, lembra aquele fato, relembra aquilo. Quais foram os fatos importantes, marcantes na nossa vida? Por que é importante a gente ter a referência disso? Porque esses fatos são efetivamente o quê? O combustível, aquilo que nós vamos usar para o resto da nossa vida, para nos motivar, para nos alimentar, para, se possível, replicar esses fatos para poder gerarmos novamente aquelas emoções. Isso é combustível que está à nossa disposição. Mas também iremos, na nossa vida pessoal, observar quais foram os fatos desagradáveis que aconteceram, porque provavelmente nesses fatos agradáveis, dependendo da importância e da relevância que eles tiveram, aí nós temos âncoras psicológicas ou crenças limitantes que estão presentes ali e que elas precisam ser mitigadas, ressignificadas, para que a gente possa efetivamente tirar peso da nossa mochila. Fazendo isso para a nossa vida pessoal, já vamos conquistar muita coisa. Mas vamos principalmente tratar desses aspectos também na nossa vida profissional. Principalmente porque quando nós temos fatos agradáveis na nossa vida profissional, que são conquistas, reconhecimentos que nós tivemos, isso tem muito a ver com aquilo que está dentro da nossa característica original. Ou seja, é aquela satisfação de ter aplicado talentos natos, a satisfação de ter aplicado aquilo que é o de melhor que nós temos dentro da gente, que gerou resultado positivo e que houve reconhecimento. Mas, como a vida nem sempre são flores, principalmente na vida profissional, nós vamos... detalhe importante, né? Esses fatos, então, que são os fatos agradáveis na nossa vida profissional, eles serão, então, também considerados como combustível para nós tocarmos a nossa vida daqui para frente. Bom, mas como a vida nem sempre são flores, tudo são flores, nós temos, então, aqui os fatos que são fatos desagradáveis na nossa vida profissional que aconteceram. Aqui na Good Talents a gente geralmente recebe muita gente trazendo mais fatos desagradáveis da vida profissional do que fatos agradáveis. E às vezes a gente precisa também ressignificar esses fatos desagradáveis. Por quê? Por vezes eles se tornaram, então, para nós, âncoras. Âncoras na nossa vida profissional que nos seguram, nos limitam e impedem a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Então, como é que nós vamos fazer esse exercício? Primeira coisa, você vai fazer o seguinte, pegar uma folha de papel em branco e traçar uma linha horizontal, no sentido do tamanho maior da folha, como esse exemplo que nós temos aqui apresentado. Então, vamos agora, dentro dessa linha, traçar quais são os nossos pontos altos e os nossos pontos baixos. São aqueles eventos que foram marcantes e que sempre que vem à nossa mente provocam algum tipo de emoção. Nesse eixo horizontal vai apresentar o entusiasmo e o prazer. E
no eixo vertical, vai apresentar a importância que isso teve. Então, no eixo vertical, nós temos quanto foi de entusiasmo e prazer que nós tivemos. E no horizontal, nós temos o tempo. Ao longo do tempo, o que aconteceu de ponto positivo ou negativo na nossa vida. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui um exemplo de uma linha de tempo que uma pessoa preencheu e que nos autorizou a mostrar como exemplo para você. Onde você vai começar isso? Lá na infância. Procure identificar isso desde o início. Aquelas lembranças, quanto mais cedo na sua vida você teve. O que mais você vai fazer? Eles podem ter sido, então, caracterizados por eventos bons ou ruins na sua vida. E vamos começar pelas lembranças mais antigas. Procure apontar tudo o que você lembrar. Principalmente as situações que aconteceram no seu ambiente familiar ou no ambiente social. Fatos acontecidos, namorado, futebol, família, relacionamento com pai, relacionamento com mãe, com vô, com vó. Procura lembrar de tudo que teve associado à sua vida familiar ou à sua vida social. E na cima da linha do tempo, você marca os pontos que caracterizaram maior ou menor intensidade que isso teve para você. E faça depois uma ligação, fazendo uma conexão no sentido cronológico disso daí, né? Se você achar que tem muitos fatos acontecidos e vai ficar muito embolado para você fazer isso só numa folha, coloque uma folha do lado. Você pode fazer isso uma folha, 2 folhas, 3 folhas, colocando uma ao lado da outra, tá? Terminado tudo isso, né, com certeza você vai ter alguns aspectos que você vai lembrar, mas você agora vai destacar os mais importantes, os mais relevantes que você teve. Então tem aí, dentro do material que está sendo disponibilizado para você, essa planilha para você preencher. Onde você vai colocar na coluna da esquerda quais foram os eventos que foram agradáveis para você, e na coluna da direita você vai colocar os eventos que foram desagradáveis. Seria bom até que você mantivesse aqui a ordem cronológica dos fatos. Isso tem uma importância depois, quando você for fazer uma análise, você tiver uma mentoria ou uma devolutiva com relação a isso. Importante que ele esteja na ordem cronológica, tá bom? Pode ser que você tenha mais de 10, usa 2 folhas. Pode ser que você tenha menos de 10, não tem problema. Não é obrigatoriamente você ter que fazer 10 eventos agradáveis ou desagradáveis. O importante é que você coloque aqueles que foram os mais relevantes para você. Bom, falamos então da vida pessoal, vamos agora tratar da vida profissional. A mesma coisa, uma folha de papel em branco, linha horizontal, traçar os pontos altos e baixos, lembrar dos eventos que foram marcantes, né? Que geraram algum tipo de emoção. Então procura trabalhar a intensidade, quer dizer, quando você colocar maior ou menor intensidade, se foi uma intensidade positiva, se foi negativo, você vai usar a melhor referência que você tiver, mas usa o eixo vertical para caracterizar aquilo que foi mais marcante ou menos marcante na sua vida, do ponto de vista de se foi mais agradável ou menos agradável para você, tá bom? E mesma coisa, procura lembrar desde a infância. Você vai dizer, poxa, mas aspectos profissionais desde a infância, pode ser que você, quando criança, já tenha começado a trabalhar. Pode ser que você tenha começado muito cedo. Pode ser que o seu trabalho começou dentro da sua casa. A atividade sua começou em afazeres domésticos. E lá nos afazeres domésticos você já começou a identificar aspectos que foram agradáveis ou desagradáveis. Por exemplo, sua mãe mandava você cozinhar e isso para você era agradável. Você gostava de ajudar na cozinha. Eu tenho uma neta que está com 8 anos de idade. Ela adora a cozinha, adora cozinhar, já faz pão, já faz doce, já faz coisas na cozinha. Por quê? Porque já nasceu dentro dela essa vontade.
Até dei um presente recentemente para ela, de um avental de Masterchef, um gorro de Masterchef com o nome dela. Nossa, aquilo foi para ela uma realização. Eventos que vão marcar e que no futuro vão servir para poder referenciar para a gente o que a gente tem que mais nos atrai, aquilo que mais nos agrada. E a mesma coisa, você vai marcando esses eventos específicos que foram importantes na sua vida profissional. Você vai marcar sempre da esquerda para a direita, começando sempre por aquelas que foram as mais antigas, né? Procure se lembrar das situações vivenciadas no ambiente profissional. Lembre-se, tudo é importante aqui, desde que tenha sido extremamente relevante e que tenha sido marcante para a sua vida, tá? Mantenha isso no sentido cronológico, usando um exemplo como esse, que é parecido com aquele que você fez para a sua vida pessoal. E agora, para de mais de uma folha, a mesma coisa. Mais de uma folha, você vai colocar uma folha ao lado da outra e vai dando continuidade. Mesma coisa agora, após ter terminado a sua linha do tempo, agora você vai fazer um destaque em ordem cronológica daquilo que foi mais importante na sua vida profissional, colocando do lado esquerdo os que foram agradáveis, do lado direito os que foram agradáveis para você. Tá bom? Mantendo a ordem cronológica. E por último, você vai preencher essa planilha que ela é extremamente relevante para que a gente faça uma análise a posteriori dela depois. Que é uma planilha que vai mostrar para vocês quais foram os fatores motivadores e influenciadores e que efetivamente tiveram impacto aonde? Nas suas escolhas. Por exemplo, o que foi que influenciou e que motivou você para que você tomasse uma decisão de qual curso na sua graduação você fosse fazer? Ou um curso técnico que você fosse fazer? Ou uma profissão que você resolveu exercer? Se você tiver um curso de pós-graduação, MBA, ou um curso de especialização, ou lá o que seja, coloque aqui também. Emprego. O emprego que você está atualmente, o que foi que influenciou para que você pudesse hoje estar nessa atividade que você está tendo hoje? O que foi que atraiu você para essa atividade, para essa empresa, para esse cargo que você está ocupando? Quais foram os elementos que levaram você a essa atividade? Se você falar, não, foi única e exclusivamente por causa do dinheiro, necessidade de sobrevivência, um bom salário, alguma coisa que garantia minha sobrevivência no momento que estava muito difícil. Também, pode ser. Motivação principal, necessidade de sobrevivência. Coloca aí. E se você puder ir olhando para os empregos anteriores que você teve, você vai fazendo desdobramento e vai escrevendo isso, de preferência naqueles que você considera mais relevante. Vai ter aquele emprego que você trabalhou lá 2 meses, 3 meses, talvez ele não seja relevante. Lembre-se que aqui você não está fazendo currículo para poder apresentar o seu histórico profissional. Aqui você está visitando todos os aspectos da sua vida que foram importantes, que foram relevantes, que foram marcantes e que foram influenciadores para as decisões que você tomou e que encaminhou a sua vida até aqui. Por que nós fazemos isso? Porque é muito importante para que a gente saiba como eu vou caminhar daqui para frente. Primeiro eu preciso saber aonde eu estou e como eu cheguei aqui. Por que é importante saber como eu cheguei aqui? Porque dessa maneira eu vou estar evitando cometer os mesmos erros que porventura eu tenho cometido até aqui, que tenha gerado resultados desagradáveis para mim. E agora, com essa consciência, eu vou conseguir planejar daqui para frente alguma coisa de uma forma mais prudente, com mais consciência, com base no autoconhecimento, com base no posicionamento, eu vou dar então o direcionamento para a minha vida. Então, essa é a nossa ferramenta. Dedique bastante importância e tempo para você poder fazer isso. Procure um momento que você possa estar relaxado, ouvindo uma música bem tranquila, suave, num lugar onde você não esteja sendo influenciado por ninguém. Faça um exercício de relaxamento para que você possa realmente fazer essa ferramenta e pontuar nela aquilo que é de mais importante e relevante para toda análise que virá
na sequência no nosso programa de desenvolvimento profissional. Ok? Essa é o exercício da linha da vida, onde nós estaremos então percorrendo as pegadas que nos trouxeram até aqui. Obrigado, até uma próxima oportunidade e até a nossa próxima ferramenta. Um abraço.